Muito bem, em relação à sociedade feudal, é importante que a gente tenha clareza a respeito de como é uma sociedade muito diferente, né? Quer dizer, uma sociedade diferente da que a gente conhece. A sociedade medieval, ela é antes de tudo estamental. Esse é um conceito fundamental com o qual a gente trabalha quando pensa a respeito da Idade Média. Uma sociedade estamental é essencialmente diferente de uma sociedade de classes, como a que a gente tem hoje na maior parte do mundo ocidental. Nas sociedades estamentais, não existe a ideia de mobilidade. Os servos, por exemplo, que compõem o terceiro estado, eles são a maior parte da população, em alguns casos chegam a 97, 98% da população total. E esse terceiro estado, evidentemente, é desprovido de qualquer tipo de privilégios, de qualquer tipo de direitos até mesmo. Essa concepção de direito que a gente tem é algo que não combina com o status do povão, digamos assim, no período medieval europeu. Pois bem, como eu disse, então a maior parte desse terceiro estado é composto por servos. Isso porque o regime de trabalho predominante na Idade Média é o regime servil, é o regime baseado na servidão. A servidão, é bom que a gente lembre sempre, é um sistema diferente da escravidão. Apesar dos nomes se assemelharem, ou de quando a gente ouve falar em escravidão e servidão, dá a impressão que é a mesma coisa, tome esse cuidado, porque não é. O escravo, ele é, antes de tudo, uma mercadoria. Então você compra, adquire o escravo, ele se torna sua propriedade. O servo não. O servo é alguém que depende da terra, por exemplo, para sobreviver. Então ele presta serviços para o dono daquela terra. Evidentemente, como eu disse, esses servos são desprovidos de quaisquer direitos ou de quaisquer privilégios. Evidentemente, também não possuem propriedades. As propriedades, como eu disse, são dos senhores feudais. Eles são os donos das terras. E esses servos estão submetidos aos ditames desses senhores feudais. Aquilo que os senhores feudais determinam é aquilo que o servo vai ter que obedecer para poder viver naquela terra. É isso que a gente chama de obrigações servis, as obrigações que os servos têm para com seus senhores. Entre as mais famosas, a talha, a corveia, as banalidades, a mão morta, tostão de São Pedro e a prima-noite. Como é que funciona cada uma delas? A talha, por exemplo, é a parte da produção que o servo é obrigado a destinar ao senhor feudal. Sei lá, um quarto da produção, um terço da produção, aí também varia de acordo com cada combinado. Cada servo combina com o seu senhor feudal. Fato é que uma parte significativa da produção obtida pelo trabalho do servo é entregue nas mãos do dono da terra, portanto, do senhor feudal, a quem não cabe plantar e colher. A gente sabe que os nobres, eles guerreiam por todos. Eles podem fazer caça também. A corveia já tem a ver com o trabalho compulsório. Um dia ou dois da semana são entregues pelo servo ao senhor feudal. E aí é o senhor feudal que decide que tipo de trabalho ele vai executar ali na fazenda. Normalmente trabalhos de manutenção, enfim, algum cuidado necessário que o senhor feudal impõe ao servo. As banalidades é mais uma parte da produção que o senhor feudal recebe justamente pelo uso das ferramentas. Enxada, arado, todas as ferramentas de manejar a terra pertencem ao senhor feudal. O servo não pode ser proprietário nem dessas ferramentas. Então, para usar as ferramentas de manejo da terra, há um combinado entre o senhor feudal e o servo, e uma parte da produção, outra parte, além da talha, outra parte da produção é destinada ao senhor feudal em troca do uso das ferramentas. A mão morta é um tipo de obrigação que tem a ver com um rito de passagem. Quando o servo morre e o filho mais velho, por exemplo, pretende assumir a função de servo do pai, há um novo combinado que se estabelece entre o senhor feudal e esse filho do servo morto. Uma parte maior da produção vai ser destinada durante um tempo pelo servo ao senhor feudal
para provar que ele pode assumir aquela função que antes o seu pai exercia. O Tostão de São Pedro também é um dia de trabalho compulsório, ou seja, um dia de trabalho que o servo é obrigado a destinar, mas nesse caso específico é um trabalho voltado para manutenção e cuidados com as capelas, com as igrejas, que muitas vezes são construídas dentro dos próprios feudos. Lembra que a vida urbana praticamente desapareceu na Alta Idade Média, então, dentro das fazendas, dentro dos feudos, tem lá capelas, igrejas, e os cuidados cabem, claro, aos servos. Um dia da semana, pelo menos, ele vai destinar para fazer a manutenção dessas edificações. E por último, a prima-noite, né, que é aquela obrigação em que o servo, no dia, né, na noite, melhor dizendo, de núpcias, entrega a sua esposa para que o senhor feudal a desvirgine. Existe essa palavra? Enfim, que, né, a noite de núpcias, que deveria, em tese, a gente imagina que vai ser usufruída pelo cônjuge, é exercida na primeira noite pelo senhor feudal. Até essa obrigação o servo tem, de conceder a sua esposa a primeira noite para o dono da terra onde aquela família passará a viver, onde o servo já vive, enfim. Dessa maneira. Então a gente tem aqui um apanhado dessas situações que envolvem as obrigações que um servo tem em relação ao senhor feudal. E na sequência vamos entender melhor o funcionamento político do período medieval, sobretudo na Alta Idade Média, em que a descentralização do poder deu a tônica, né, da estruturação política europeia no medievo.